Olá, gente, tudo bem? Meu nome é João Carvalho e a gente está aqui no Premier do Uruonco Rio 2026. E agora a gente vai ter um bate-papo, uma entrevista sobre quem eh, deve fazer o teste genético e como fazer. Daniel Hemp na ponta, Pedro Masson aqui ao centro, junto com Vinícius. Vamos bater um bate-papo informal e vamos conversando e a conversa vai desenrolando ao longo do tempo. Então, muito obrigado, Daniel, pode começar. É, o bate-papo é informal, num congresso carioca com a vista da praia, mas o assunto aqui é muito sério. Câncer de próstata é um congresso específico em câncer de próstata, e um dos assuntos que está super em voga hoje em dia é a análise genética e como os testes genéticos estão mudando o padrão do tratamento da jornada do paciente com câncer de próstata. Eu vou fazer uma pergunta aqui para o Pedro Masson, que acabou de dar uma aula excelente sobre o tema. Pedro, a pergunta da entrevista aqui é como e quando, mas quem faz o pedido? Essa é uma boa pergunta, né? Quem é que faz o pedido de teste genético? Então, assim, como eu fiz a apresentação bem prática, eu vou responder também de maneira bem prática, tá? Eu estou fazendo pedido para os meus pacientes, mas eu acho que qualquer profissional que trata câncer de próstata, que lida com câncer de próstata, pode ter esse julgamento de indicar o teste. Basta ele saber para quem que ele tem que indicar, tá? Basta ele saber qual o teste que ele tem que indicar, e basta ele saber quando vier o resultado, ele saber o que fazer, interpretar aquele resultado e dar o direcionamento para aquele resultado que ele teve. Então, assim, eu acho que essa questão de quem pedir o teste pode ser minimizada justamente com um ato de uma educação médica, de todo mundo saber o que isso significa, e isso aqui é muito importante para esse cenário, porque mais importante que isso é a gente realmente fazer o diagnóstico. A gente não tinha essa aula nem essa discussão, eu vou dizer, talvez há 5, 6 anos atrás. Tá? Perfeito. Então isso é algo muito novo. Então, como é algo muito novo, a gente precisa ampliar isso para todo mundo, e eu acho que a discussão é menos quem pede, mas é quem está habilitado a pedir, entender o assunto, e aí eu acho que isso é mais benéfico do que maléfico. Essa pergunta foi uma provocação, porque, na verdade, o teste genético, no meu entendimento, a gente tem 3 momentos, né? Antes do diagnóstico, no diagnóstico e depois do diagnóstico. E, na verdade, nós urologistas, João, nós estamos no antes e no durante o diagnóstico. Então, foi só uma provocação, mas tenho certeza que você vai provocar o Vinícius melhor do que eu. Porque eu brinco que depois do teste genético vir positivo, você fica com o bode na sala, né? O que você vai fazer com esse exame positivo? Ou seja, Vinícius, o teste genético ele pode vir para um rastreio, para um diagnóstico precoce da sua prole, o teste genético ele pode vir para predizer o prognóstico daquele paciente, ou o teste genético ele pode vir para avaliar o tratamento a ser oferecido para esse paciente. Como é que vocês utilizam isso no seu dia a dia? Excelente pergunta, João. E só fazendo um adendo aqui da pergunta, que foi muito boa do Daniel também, durante a minha formação na clínica médica, eu me lembro que a orientação que nós recebíamos dos nossos preceptores era: olha, a qualquer dúvida que esse paciente porventura possa ter uma linhagem genética tumoral, esse paciente ele tem que ser encaminhado para o geneticista. O plano só vai aceitar se o pedido for feito pelo geneticista. E rapidamente, como o Pedro falou, nos últimos 5 anos, houve uma implementação e uma ampliação da testagem com toda a equipe multidisciplinar, e aqui estamos num ambiente de especialistas, mas quando nós ampliamos isso para o mundo real, isso se torna mesmo uma zona cinzenta. Muita gente não tem essa informação. E complementando aqui, respondendo a pergunta do João, é muito importante a testagem genética, exatamente para que você possa, porventura, aconselhar um familiar, você fazer um aconselhamento pré-teste durante a indicação do teste. Isso vai ter implicações tanto para o paciente, para o acompanhamento, quanto, porventura, para o tratamento, que podemos discutir um pouco mais à frente, e a prole. Cerca de 40% das alterações genéticas da via da mutação do BRCA, eles podem ter, o paciente pode passar para a sua prole. Então isso tem um impacto mesmo de acompanhamento, impacto de intervenção e impacto de rastreio na prole do paciente. Mas então, aí, por exemplo, o pai veio positivo e a filha pode ter uma mutação. Eu fiz uma pergunta parecida com essa, agora há pouco, na apresentação do Pedro. Como que fica, quem que vai lidar com essa ansiedade da prole?
dos filhos, dos descendentes desse paciente positivo que tem a mutação ou pode ter a mutação. Aí eu até perguntei para ele, não, vai para o oncogeneticista, ou seja, a gente vai brincando com aquela brincadeira de batata quente. Eu operei o câncer de próstata do pai, era metastático, eu pedi o perfil genético PRCA2 bem mutado do paciente, Pedro pede do filho, vem positivo e Daniel é um oncogeneticista. Vocês não acham, assim, a gente fazendo uma análise crítica, o que isso vai influenciar na sobrevida câncer específica desses pacientes, o quanto que a gente vai gerar de ansiedade numa família, um filho ou numa filha que às vezes não é casada, não tem filho, não vou nem querer ser mãe, não vou querer nem ser pai, porque eu tenho uma probabilidade de 40% a 60% de passar isso para os meus descendentes. Como é que a gente vai acalmar isso? E Pedro, a indústria, a pesquisa já está indo para alguma coisa para fazer que a gente pensa que seria o knockdown genético. Será que a gente vai poder fazer essa rastreabilidade e fazer uma terapia específica que seja uma terapia ou profilática nesse tipo de mutação? Bom, assim, em relação à ansiedade, eu acho que isso tem que ser colocado, né? Então, assim, como a gente está ampliando, ou seja, sugerindo que mais pessoas peçam, não só o geneticista, isso vem também com uma responsabilidade. Então, assim, à medida que você vai começar a pedir, é isso que eu falei. Então, você vai ter que orientar. Olha, eu estou pedindo por causa disso, tá? A consequência disso é essa. Mas aí, né? Você orienta ou não? Vai para o oncogeneticista que ele vai te orientar em relação a isso. Quando você pede o exame, antes de pedir o exame, você já tem que ter essa conversa com o paciente. Porque por que eu falo que eu não acho que o geneticista precisa entrar nesse início? Porque senão fica inviável o teste. Tá? Na teoria é bonito, o ideal seria um geneticista. Tá, mas na prática isso não acontece. Aí você vai deixar de testar muito paciente. Você fala, não, vai lá no geneticista que ele vai testar. Não vai. Então, assim, eu acho que para iniciar o teste, eu não vejo a necessidade de você incluir o geneticista nesse início. Mas quem solicitou não é isento de responder, é simplesmente pedir e pediu. Então é isso que eu falei, você tem que pedir, entender e orientar e falar, olha, eu vou pedir, mas qual é a consequência disso? Você quer fazer? Tá? Eu indico, oriento, explico e falo da consequência. Porque se ele vier alterado, olha, se você vier alterado, tá, você tem uma consequência, você vai fazer essa mesma pergunta para sua prole. Tá? E é óbvio que aí nesse cenário é fundamental o geneticista. Tá? É fundamental. É que, na verdade, assim, na próstata, parece que a próstata... Hoje a gente está no dia, na época da inteligência artificial, a cirurgia robótica, mas na próstata tudo é incerto. Desde o rastreamento, se vale a pena ou não vale a pena fazer, desde da utilização ou não do PSA. Hoje em dia, um americano, por exemplo, ele fala, olha, para você fazer um PSA no paciente, você tem que ter uma conversa com ele, um aconselhamento e tomar uma decisão em conjunto. Então, essa decisão em conjunto com o paciente, ela já vem desde o início do rastreamento. E o teste genético está entrando nesse cenário, João. Os guidelines falam para, quando a gente for fazer um teste genético, a gente já ter meio que um aconselhamento. Essa palavra aconselhamento, ela é muito ampla. E, na verdade, o urologista, que é o cirurgião dali especializado, poxa, tem uma conversa, às vezes, que tem que envolver a família inteira. Né? Eu acho que o que falta para a gente não é aconselhamento, é decisão compartilhada e responsabilidade compartilhada. Exatamente. Né? Eu quero saber o que tem, mas assumo a responsabilidade se vier alguma coisa alterada e o senhor vai me ajudar na minha orientação. Vai me ajudar o que ser feito daqui para frente. Eu acho que é decisão compartilhada que seria... Não, eu entendo, mas é porque assim, você abordou 40%, 50% de passagem para a prole, né? A gente, quando fica botando muito em números, a gente fica sambado às vezes. Né? O paciente, olha, você vai fazer, mas você tem 50%. É sim ou não? Tipo uma moeda que joga para cima. Eu acho que no teste genético, especificamente, o impacto para a família é gigante. Gigante. Quando a gente está falando de tratamento de câncer, uma profilaxia de um câncer de mama, de ovário, para uma filha, ou para um filho fazer um rastreio mais precoce, acho isso fundamental, acho um grande ganho do teste genético. Você concorda comigo, Vinícius? Excelente, Daniel, excelente. E o cenário é exatamente esse, e a gente que está lidando no dia a dia com o paciente, é quase sempre a mesma cena. A gente está explicando algo relacionado ao acompanhamento, ao tratamento do paciente, e porventura vem o assunto do teste. E aí o paciente, quando ele vê que é uma coisa diferente, ele fica curioso, e quando você começa a falar em implicações familiares, é muito comum você ver mudança de olhares, entre olhares, e aquela coisa de já não sei se eu quero fazer. Porque começa a vir um sentimento de culpa e é o nosso momento entrar trazendo conhecimento. Porque, apesar desse momento ser um momento sensível na consulta, é igual imposto de renda. A conta vem muito cara no futuro,
caso esse aconselhamento ele não tenha sido feito, porque aí você começa a ver um paciente que você trata jovem e depois ele, por exemplo, o homem vem com diagnóstico de câncer de mama, que é 1%, mas muito relacionado à mutação de BRCA. O paciente trata você que uma filha foi diagnosticada precocemente com um tumor de mama, um tumor de ovário, e essa conversa ela é mandatória, principalmente, né, no perfil de risco que nós vamos traçar ali de frente para o nosso paciente. E essas conversas são difíceis, mas elas precisam. E quando chega no momento de uma mutação, é importante ter um oncogeneticista junto no time multidisciplinar, porque a conta é cara. A gente tá defendendo aqui a utilização do teste genético, né? Mas é uma pergunta que tem que ficar bem clara para quem, não é para todo mundo. Para quem? Quem tem que fazer esse teste, Pedro? Bom, vamos lá. Então, assim, eu gosto de dividir isso assim, então, em cenários clínicos. Tá? Então, chegou aquele paciente no seu consultório, ele tem um diagnóstico de câncer de próstata. Tá? Então, você geralmente separa esse paciente na doença localizada, doença avançada. Tá? Na doença localizada, tá? Se ele tem uma doença de baixo risco ou risco mais elevado, intermediário desfavorável ou alto risco. Nos pacientes com câncer de próstata com doença localizada, tá, a princípio não tem a necessidade, a indicação da maior parte dos guidelines de fazer um teste genético. Tá? E aí você pode individualizar, que foi o que a gente comentou em relação à vigilância ativa. Ah, mas quando você tem um positivo, ele sai da vigilância ativa. Mas é muito raro. Então foi o que eu botei na aula. Olha, de maneira geral, como é muito raro, você não precisa fazer um teste em paciente baixo risco ou intermediário favorável. Pode fazer? Aí pode. Você pode levar em conta a questão da família e tudo, mas em geral você não precisa fazer. Doença localizada, risco intermediário desfavorável ou alto risco, principalmente componente ductal, intraductal e cribiforme, esse paciente já tem que testar. E por que existe essa diferença? Por uma questão de frequência. A frequência nessa população ela é bem maior. 5, 6, 8% de BRCA. Cara, 5, 6, 8% da população é gente pra caramba. Né? Então, se você falar, 5, pô, é pouco? Não, mas é muita gente. Quantos pacientes vocês não veem desse caso? Então, assim, começa a ficar relevante. Então, você começa a pedir e vir o teste positivo e você fazer a diferença. Tá? E na doença avançada, ou seja, paciente com doença metastática, todo mundo deve fazer o teste porque a frequência é maior ainda e por um outro motivo. Eu tenho droga. Então, perpassa a questão da orientação de prole, da orientação do paciente, mas eu também tenho um tratamento específico. E isso vai mudar, porque a gente vai ter droga no cenário localizado. Então, possivelmente, esse teste genético aí vai ter uma mudança. Mas hoje, basicamente, é isso, tá? Basicamente, metastático todo mundo. Indicações principais. O plano de saúde cobre? Então, vamos lá. No rol da ANS tem uma testagem lá de BRCA1, BRCA2. Mas hoje em dia, na prática, o que eu vejo? Assim, como está mais barato você fazer esses testes expandidos, esses painéis. Então, repara que na apresentação eu botei, você pede um painel expandido. Você não precisa mais testar BRCA1, BRCA2, você já testa o painel, que vem com todos aqueles genes da via do reparo DNA. Para quem está em casa, BRCA1, você BRCA2. Pode pedir o perfil genético ampliado para câncer de próstata. Geralmente é R$1.500 ou R$1.800, dependendo do laboratório, não é muito caro. Não. Isso, são vários nomes, né? São vários laboratórios. Painel hereditário expandido, ampliado, qualquer um desses... Perfil germinativo, tem vários nomes diferentes de diferentes laboratórios. Pedro e Vinícius, deixa eu tirar uma dúvida prática para quem está em casa, quem está assistindo a gente, para quem não é especialista nessa área. Eu tenho como se fosse um cardápio de testes mediante a minha expectativa de droga ser utilizada, ou eu faço uma coisa reativa, ou seja, eu sei se gene A, B ou C veio positivo, eu tenho opção terapêutica de medicamento A, B ou C. Como é que vocês utilizam isso na prática? Para aquele paciente que já progrediu, para aquele paciente que já recidivou, para aquele paciente que é metastático? A gente tem o perfil genético avaliado como critérios de elegibilidade em diversos estudos, principalmente com os inibidores de PARP. Esse assunto é um assunto que entra muito o que nós chamamos de medicina personalizada, que é você dar o tratamento certo para a mutação certa e não só a mutação, para o paciente certo. Lembrando que câncer de próstata, temos pacientes nonagenários, temos pacientes heterogêneos, de baixo volume, alto volume de doença. Então, quando nós pensamos em testagem, é importante algum painel que ele inclui genes de reparo do DNA que foram incluídos nesses estudos, que inclui BRCA1, BRCA2, ATM, CHEK2, PALB. É óbvio que
dentro desse saco de gatos de mutações de sensibilidade, elas não performam medicamentosamente da mesma forma. Elas têm... Então, por isso que, mesmo pedindo e tendo uma mutação considerada sensibilidade, a gente tem que ter a cautela de interpretar a mutação, olhar para o nosso paciente e entender qual perfil de medicamento nós vamos utilizar. Mas, geralmente, esses painéis eles já estão em conformidade com os estudos. Pedro faz alguma coisa diferente? Não, essa questão de qual mutação que a gente encontra é muito importante. E assim, eu vou fazer uma apresentação mais tarde para justamente mostrando essas quais são as mutações relevantes para qual tratamento. Mas em geral, tá? Os genes da via do reparo do DNA são vários. A gente põe todos eles num balaio, mas são vários. Mas o principal é BRCA1, BRCA2, BRCA1, BRCA2. Tá? Então, quando a gente fala de gene da via do reparo do DNA, é BRCA1, BRCA2 e o resto. E aí o resto vem check, ATM, PALB, que fica tudo num balaio. Então você tem gene do reparo do DNA positivo, BRCA1, BRCA2, positivo não BRCA1, BRCA2, e o resto é selvagem. Então são 3 grandes grupos. Tá? Ou seja, que não tem nenhum Para quem está na selva, está perdido, tá? Não tem nada que ser feito. Está perdido porque não tem nenhum tratamento, mas o prognóstico é melhor. Então não é tão ruim assim, estar na selva. Então a diferença é isso. Para quem tem via do reparo do DNA, eu tenho os IPARPs. Tá? Mas desses que têm o via do reparo do DNA, quais são os genes mais sensibilidade? BRCA1, BRCA2. Então isso é muito importante. BRCA1, BRCA2, IPARP, game changer. De via do reparo do DNA, não BRCA1, BRCA2, não sei. Tem uma sensibilidade, aí é uma longa discussão. E selvagem, eu diria que a gente não usa princípio inibidor de par para quem não tem nenhuma alteração. É o Tarzan com a Jane, eles estão lá no canto, não estão incomodando ninguém. Esse é o extremo, né? Quando o paciente já está metastático, já tem o diagnóstico, já está convivendo com a doença, isso é um cenário. A gente sabe que o teste genético mudou o perfil de tratamento desse paciente e trouxe excelentes horizontes para frente num cenário que até pouco tempo atrás era desolador, né? Mas uma pergunta de consultório, assim, Pedro. Um paciente sentou lá, tem 42 anos, e o pai faleceu de atropelamento aos 40 anos, então a gente não tem essa informação genética, oncológica do pai, mas a mãe agora está com câncer de mama metastático. E o paciente pergunta, bom, eu não sei do meu pai, minha mãe está com câncer, eu preciso fazer um teste? Boa pergunta. E existem indicações de você fazer um teste genético em pacientes que não têm um tumor de próstata. Porque tudo que a gente está falando aqui, a gente está falando, o paciente chega com tumor de próstata. Exatamente, okay. essa foi a provocação aqui essa agora. Pergunta é da quem não tem um tumor de próstata diagnosticado. Eu tenho alguns pacientes que têm indicação de fazer teste genético? Sim, existem indicações específicas para isso. Tá? É óbvio que quando você já tem um familiar positivo, esse paciente usualmente já tem uma indicação de fazer o teste. Então, por exemplo, existem indicações para outros tumores. Mama já é uma indicação formal. Então, às vezes você pergunta, olha, a sua mãe que tem um tumor de mama, tinha o teste genético? Porque se já tinha um teste genético, ok, já é alguma informação. Mas quando não tem, que foi o que você... mas eu não tenho nada. Então, existem certas indicações. Então, e aí, isso varia, tá? NCCN põe um certo critério, o guideline europeu um certo critério, mas existem. E aí, de cabeça, que eu vou dar algumas indicações que eu lembro, tá? Então, por exemplo, se você teve um familiar de primeiro grau, um homem que você teve câncer de mama, é muito sugestivo. É muito raro, muito sugestivo de linha germinativa. Judeu Ashkenazi. Então, tem algumas indicações já formais, que eu não vou lembrar todas aqui de cabeça, que mesmo em paciente que não tem, mas tem essa história, mas aí são histórias muito relevantes. Sim. Não vai ser uma questão que você vai pegar, não, meu pai teve um câncer. Não. Ele tem tipo assim, pai muito jovem, pai com câncer de mama. Então, são critérios bem específicos. Esses critérios bem específicos, inclusive, eles ajudam num eventual relatório para você forçar o plano de saúde a pagar o teste. Judeu Ashkenazi tem um histórico de consanguinidade muito importante, então é importante ter isso também em mente. Benício, diz para mim, o que realmente você acha que o teste genético, assim, tem para o futuro? Ele já é presente para a gente, mas você vê alguma coisa para o futuro diferente? Sem dúvida nenhuma. Quando nós usamos o termo teste genético, né, como já conversamos, é uma multivariedade de genes. E genes que têm implicações diferentes. Então, como a própria oncologia tem encaminhado para a medicina de precisão. E tem um slide muito interessante que a gente vê em muitas aulas, que ele fala sobre a personalização do tratamento. Então, você dar o remédio certo para a mutação certa. Então,
é o paciente que vai ter a mutação BRCA1 e BRCA2, que ele vai receber o inibidor de PARP, é o paciente que, através do teste genético, vai descobrir uma síndrome de Lynch, que é uma mutação que é uma alteração genética que vai dar uma sensibilidade para a imunoterapia. É óbvio que isso em próstata é a raridade, o Pedro falou na aula dele muito bem, é um nicho muito pequeno, mas é uma possibilidade que vem através da testagem genética. Você usar o advento da imunoterapia num câncer considerado que é um tumor frio para a imunoterapia. Então, é um nicho que a gente consegue encontrar ali uma pequena parcela de pacientes, entre outros biomarcadores. Então, a resposta é, hoje, a oncologia de precisão precisa de biomarcadores. E a testagem genética, ela vem trazendo novos biomarcadores e, de fato, é o presente e eu acho que é o futuro próximo também, a gente aprender mais com esses gênios. Bem, eu acho que o que a gente pode sintetizar essa conversa que a gente teve, eu acho que há um consenso em que o teste genético pode ser pedido por qualquer profissional de assistência oncológica que consiga orientar esse paciente e que consiga compartilhar com ele a decisão do que esse teste genético alterado positivo pode dar para ele e para a família dele e para os seus descendentes, e que ele serve também para predizer o tratamento e a evolução natural deste câncer apresentado no momento do diagnóstico, no momento do acompanhamento desse paciente. Eu acho que é o consenso que a mesa chega e espero que tenhamos todos sido bem diretos na explicação. O nosso objetivo não é que todos sejam especialistas em oncogenética, mas dar uma ideia global sobre o assunto, não tão aprofundada. Muito obrigado pela atenção. Opa, desculpa. Que o teste genético seja cada vez mais usado, sim, inclusive pelos urologistas sim, que nos assistem. Sim, obrigado. Sim. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado pela atenção.